pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai ver o nosso último tópico em evolução, tá? Fechando aí esse bloco de estudo, né? Então a gente está indo aí para quinto vídeo sobre a evolução, né? Então esse bloco de conhecimentos está se fechando agora com esse vídeo. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão da especiação, que é mais uma dos conhecimentos que surgiram após, né, o entendimento da genética, ou seja, faz parte aí dos novos, né, da nova teoria, ou da teoria sintética da evolução que se formou durante o século XX, tá? Então, hoje a gente vai falar de especiação e os mecanismos, né, que fazem com que essa especiação ocorra, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa última aula sobre esse tema tão importante que move, né, a biologia como um todo, que é a evolução. Vamos lá, boa aula pra gente, valeu, até a próxima, galera. Vamos para mais uma aula então aí de evolução. Nessa aula de hoje a gente vai falar desse tópico chamado especiação, que é importantíssimo para a gente compreender a biodiversidade, né? Como é que se formou então a biodiversidade a partir que a gente enxerga hoje, né? Biodiversidade a partir do formato, né, do que a gente viu na evolução. Então a gente vai pegar aqueles contextos da evolução como um todo e agora vamos aplicar a modelos populacionais, tá? Então a gente vai ver como funciona essa especiação, quais são os mecanismos que a produzem. Para falar disso, esses modelos começaram a ser desenvolvidos no século XX a partir de experimentos laboratoriais, tá? Então, em laboratório, com populações principalmente de moscas, né, que tem uma reprodução rápida, que tem uma população grande, e que dá para fazer bastante experimento desse tipo, se foi feito alguns deles. E um dos experimentos, esse aqui que está esquematizado aqui, ele mostra uma tendência a ocorrer essa especiação. E o que eles fizeram? Pegaram uma população única de moscas, tá? Em laboratório, moscas das frutas, né? Drosófila, que é bastante usada para estudos de genética. E eles separaram em dois grupos. Tá? Um grupo alimentado à base de amido e um grupo alimentado à base de maltose. Tá? Esses grupos foram estabilizados, né? Mesma temperatura, tudo igualzinho, só foi alterado o alimento. Gerações que se alimentaram de amido sofreram um tipo de pressão, né? Uma pressão de digestão, um tipo de seleção desse alimento. Já quem se alimentou de maltose teve outro tipo de pressão seletiva, né? Por quê? Porque esses alimentos se comportam de forma diferente no organismo. E isso fez surgir pequenas alterações ao longo do processo, tá? Não para não pensar como Lamarck, né? Não foi o alimento que causou a mudança, não. O alimento selecionou indivíduos que já eram mais habilitados a comer amido e, no outro lado, indivíduos que eram mais habilidosos em comer maltose. Tá bom? Então, cuidado aí para não confundir esses conceitos. Não foi o amido que provocou as mudanças.
O amido selecionou quem já era diferente na população, tá? Porque no começo você não vê essa diferença, né? No começo você não vê que essas moscas são diferentes dessas. Quando você faz um fator de seleção, né? Quando você provoca a seleção do ambiente, é que você vai ver que ali dentro os animais eram diferentes. E aquelas duas pressões de seleção diferentes provocaram a seleção desses indivíduos diferenciados, tá? Então vamos lá. O que aconteceu? Depois de um tempo, eles pararam, eles acabaram com o isolamento. Olha aqui. Só que essas mosquinhas não se acasalavam mais entre si, mesmo colocando-os no mesmo recipiente. O que aconteceu? Elas davam preferência de acasalamento dentro do próprio grupo. Ou seja, aquelas que se alimentaram de amido só se reproduziam entre elas, e aquelas que se alimentavam de maltose só se reproduziam entre elas, tinham preferência de acasalamento. Isso indicia, né, indica que essas populações estavam se separando, tá? Apenas em 8 ou mais gerações, pouco mais gerações, tá? Ou seja, isso com o passar de muito tempo, né, geralmente aí, isso aí pode acontecer, então, na população, tá bom? Então, gente, importante a gente salientar que esses experimentos laboratoriais provocaram essas mudanças de preferência de acasalamento, indicando uma separação entre essas duas populações, uma diferenciação entre essas duas populações, tá bom? Então esse modelo foi visto em laboratório. Bem, qual foi a explicação, né? Uma população A, como é que seria isso na natureza? Uma população A vive em um ambiente homogêneo, legal, uma população inicial A vive num ambiente. Uma modificação ambiental provoca a migração da população para ambientes diferentes, ou seja, uma mudança ambiental ocorreu nesse ambiente e fez com que ele tivesse propriedade diferente, vamos dizer isso aqui. Essa população passa agora a ir para lugares diferentes, A1 e A e a linha, por exemplo. Tá? Então, um grupo fica mais de um lado, o outro fica mais do outro. Aqui ele chama de A1 e A2, né? A1 e A2. Beleza. Que migram para esses dois ambientes, né? Após a mudança que esse ambiente sofreu. Tá certo, gente? Então, isso aqui é uma mudança no ambiente. Por enquanto, nada mudou. Só o ambiente que foi diferente. Isoladas geograficamente e submetidas a pressões seletivas diferentes, tais populações passam a constituir raças geográficas ou subespécies. Tá? Então vamos dizer que tenha aqui passado um rio aqui, ó. E essa população não saiba nadar. Tá? Então depois que elas migraram para essas condições diferentes, surgiu um rio e essas populações não conseguiram mais atravessar. Tá? Então, isolou-se geograficamente essas duas populações. E agora nós temos duas raças, duas subespécies. Tá? Subespécie A1, subespécie A2. Com o passar do tempo, as pressões seletivas aqui são diferentes das pressões seletivas aqui. E isso vai provocando diferenciação genética entre A1 e A2, provocando o que? Um isolamento reprodutivo. Com o passar do tempo, essas duas populações já não se reconhecem mais. Então, A1 e A2 agora estão muito ajustadas a esses dois novos ambientes. As raças de A1 e A2
no final das contas, voltam, esse rio seca, alguma coisa acontece, uma mudança ambiental, e A1 e A2 voltam a se encontrar. Mas, devido ao isolamento, elas não se misturam. A1 e A2, portanto, passam a ser reconhecidas como duas espécies. Então, a gente pode chamar, então, aqui nesse momento, de uma espécie A e espécie B, que passam a conviver no mesmo ambiente, mas não se reconhecem mais. Tá? Então, esse é um tipo clássico de especiação. Tá bom, gente? Então, onde duas espécies muito parecidas, mas com diferentes, agora, padrões de reprodução, com diferentes mecanismos reprodutivos, não se reproduzem mais. Tá? E isso aqui tem a ver com a passagem do tempo e alterações ambientais. Tá certo? Bem, então, aqui está um desenho, né? Uma população ancestral de um lagarto. Veja que existiam lagartos mais escuros, mais claros, uma população normal, né? Com indivíduos diferentes entre eles, que a gente pode ou não reconhecer nessa população ancestral. Surge uma barreira geográfica que isola esses dois grupos, né? Surge uma modificação ambiental que isola esses dois grupos. Esses dois grupos passam a ter pressões seletivas diferentes e começa a surgir indivíduos que são diferentes nesses dois lados. Quando essas duas espécies voltam, né, ocorre uma seca, alguma coisa assim, elas voltam a se encontrar, mas já são muito diferentes. Não ocorre mais o fluxo gênico entre elas. Bem, então a especiação vai passar por esses três passos. Primeiro, um isolamento geográfico, né, a separação física de subpopulações de uma espécie. As barreiras que isolam as subpopulações podem ser rio que corta uma planície, um vale que divida dois planaltos, um braço de mar que separa ilhas e continentes. Né? O mar pode subir, descer, o que era ilha vira continente, o que depois volta a ser ilha, enfim, isso tudo pode acontecer e já aconteceu no planeta. Diversificação gênica, a progressiva diferenciação do conjunto gênico de subpopulações isoladas. A diversificação gênica é provocada por dois fatores: pelas mutações que vão ocorrendo isoladamente nos dois grupos, que introduzem alelos diferentes em cada uma das subpopulações isoladas, e a seleção natural, que pode preservar conjuntos de genes de uma subpopulação e eliminar conjuntos similares em outra que vive em ambiente diverso. Então, a seleção, uma mutação pode ser bom em um lugar e ruim no outro, e vice-versa. Então, essa mutação vai provocando aparecimentos de seres diferentes e os ambientes, né, que vão determinar se essas mutações são legais ou não nos diversos ambientes. Isso vai gerar o isolamento reprodutivo, que resulta da incapacidade total ou parcial de membros de duas subpopulações se cruzarem, produzindo descendência fértil, que é o que caracteriza uma espécie, né? É cruzar e ter descendente fértil. Então, esse isolamento incapacita essa descendência fértil. Em geral, depois de um longo período de isolamento geográfico, as subpopulações se diferenciam tanto que perdem a capacidade de cruzamento entre si, tornando-se reprodutivamente isoladas. E agora a gente tem duas espécies, porque são dois grupos de organismos diferentes que se reproduzem em modos diferentes, né, em tempos diferentes, e aí não há mais acasalamento entre esses dois grupos. Temos então duas espécies. Ok? Bem, quais são esses mecanismos de isolamento reprodutivo? Nós vamos ter dois tipos: os mecanismos pré-zigóticos, ou seja, antes da fecundação, e os pós-zigóticos, ou seja, após a fecundação. Tá? Então, antes de ocorrer a fecundação, por que essas populações então não conseguem se cruzar mais? Elas impedem o contato sexual entre as espécies. Logo, não há união de gametas. Então, pode ser porque eles escolhem viver em hábitats diferentes.
né? Então, pré-zigótico habitacional, de habitat, né? Elas estão agora vivendo em locais que elas não se encontram mais, né? Mesmo aquela barreira geográfica tendo sumido, elas ocuparam habitats diferentes e não se cruzam mais, não se encontram mais no ambiente. Tá? Isso é um mecanismo de evolução reprodutiva, né? De isolamento reprodutivo. Pode ser sazonal, ou seja, as espécies têm períodos de reprodução diferentes. Então, quando a fêmea de um fica prenhe, o macho não está apto e vice-versa, enfim. Ou eles estão aptos em épocas diferentes, estações diferentes do ano. Pode ser etológico, ou seja, eles têm comportamentos sexuais diferentes. Uma espécie já não se cruza com a outra porque tem rituais e as espécies já não reconhecem mais. Uma ave, por exemplo, ouve o canto da outra e não reconhece mais o canto, tá? Com um canto de atração. Então, os rituais de acasalamento são diferentes. Então, a gente chama isso de etológico. Etos é comportamento, né? E o isolamento mecânico, que é que os órgãos reprodutores não se encaixam mais, né? O pênis do macho não encaixa mais na vagina da fêmea e de um grupo e de outro, tá? Ou os tamanhos corporais ficaram muito diferentes, tá? E não há mais o encaixe, não há mais possibilidade deles se reproduzirem, tá bom? E os mecanismos pós-zigóticos, ou seja, ainda há cruzamento entre esses grupos, mas não há formação de descendência fértil, né? E aí a gente tem a inviabilidade do híbrido, são dois mecanismos. O híbrido é abortado, não nasce, tá? Ou nasce com anomalias e morre. Então, os indivíduos de duas espécies se acasalam, produzem um indivíduo novo, e é assim que a gente descobre se essas espécies são ou não separadas, né? E esses indivíduos os que nascem não são viáveis, morrem, tá? Então, isso indica que essas duas espécies cruzadas não são da mesma espécie, tá? São duas espécies isoladas. E a esterilidade do híbrido, que a gente tem aí vários exemplos feitos pelo humano, né? O híbrido nasce estéril. É o caso quando se cruza o cavalo com o jumentinho, né? Eles são de mesmo gênero, são de regiões semelhantes, mas que foram separados por uma cadeia de montanhas chamada de Himalaia. Era uma mesma população que vivia num local e quando surge o Himalaia, essas duas populações se isolam, né, e formam dois grupos diferentes, ou duas espécies. Hoje a gente reconhece como espécies, né, mas isso foi com o passar dos milhares de anos. Então, ecos cavalos e ecos asinos. Quando você cruza os dois, né, geralmente um burrico, né, um jumentinho com uma égua, nasce filhote, que é muito grande para a jumenta conseguir desenvolver. É raro que o cavalo cubra a jumentinha, porque o filhote fica muito grande e geralmente mata a fêmea. Então, como é que os humanos fazem? Pegam o jumento macho e cruzam com uma égua, né? E aí gera o quê? A mula, o muar, né? Ou o burro, que são filhotes desse cruzamento, e burros e mulas são inférteis, né? Eles são estéreis, eles não são viáveis, tá bom? Os humanos continuam fazendo esse tipo de cruzamento porque o burro ele tem propriedades interessantes, né? De força física e de vigor para trabalho, de inteligência e tal, tudo isso vindo aí dos animais que foram usados para fazer esse cruzamento, tá? Mas a mula e o burro são estéreis. Então esse é um tipo de mecanismo pós-zigótico, tá? Indicando então que cavalo e jumento são de espécies diferentes. Bem, aqui a gente vai ter, né, no Rio Amazonas a divisão de vários macaquinhos de acordo com os rios. Isso aqui é
é uma amostra, né, de quanto o isolamento geográfico pode ser importante para grupos animais, né? Nesse caso, era tipicamente uma população, no máximo duas espécies diferentes, que conforme foram surgindo barreiras, rios entre as populações, você vai vendo que os indivíduos vão ficando diferentes. Aqui no sul a gente tem o grupo dos calitrix, os calitricídeos, e aqui no norte, acima do Rio Madeira, os cebuela. Veja que entre os calitrix surgiram aqui diversos rios que foram separando as subpopulações, foram separando os grupos e foi isolando reprodutivamente. Hoje a gente tem esse monte de espécies diferentes. E o mesmo aconteceu do lado norte, né? Só que lá, como tivemos menores divisões dos rios, menos divisões, um rio principal, que é o Solimões, separou apenas duas espécies aí, né? Ou, reconhecidamente hoje, duas espécies. Pode ter acontecido isso no passado, tá? Enfim, isso são exemplos aqui de como essa formação possivelmente está ligada a esse surgimento de rios aqui. E entre essas populações, outras barreiras, tipo florestas, tipo de ecossistemas que separam esses organismos, ou mesmo espaço, né? Distância espacial de distribuição. Eles não andam tanto assim, então ficam isolados. Tá? Bem, quais são as formas de isolamento que nós vamos ter na natureza? Nós temos a clássica, que é a que a gente vem falando até agora, que é a alopátrica, ou seja, as populações surgem geograficamente isoladas, tá? Então, era uma população que se isolou geograficamente, e aí temos, com o passar do tempo, duas espécies. Mas nós podemos ter a peripátrica, ou seja, uma pequena população foi isolada próxima à ancestral, tá? E aí apenas a periferia da população, né, por isso peripátrica, apenas uma porção pequena do grupo se isolou. Nós temos a parapátrica, uma população com distribuição contínua, tá vendo? Essa parapátrica a gente vai ver um exemplo já já, em que ele foi se espalhando no ambiente, né? E aí você vê numa ponta um grupo, em outra ponta outro grupo diferente, né? E hoje essas populações estão tão distintas, estão separadas por um grande espaço, né, entre elas, mas elas continuam sendo da mesma espécie. Por quê? Porque o fluxo gênico continua acontecendo através dos cruzamentos entre essas subpopulações aqui. Tá? Então esses indivíduos continuam se reproduzindo, então o fluxo gênico continua, por mais que essas duas aqui sejam isoladas. O que acontece aqui é, se ocorrer uma seleção disruptiva e eliminar esses indivíduos aqui, a gente vai passar a ter duas espécies que não se reconhecem mais no ambiente. Tá? E a simpátrica é mais raro, mais comum em plantas. Tá? As populações convivem, mas não se cruzam. A seleção de parceiros de reprodução continua mantendo o isolamento. Então, uma população está aqui, tá? Ela surge, ocorre algum tipo de mecanismo que faz com que elas escolham os parceiros aqui dentro de forma isolada e formem-se grupos e populações isoladas nesta mesma área, sem ocorrer distribuição diferente. Não é o que aconteceu aqui não, tá? Elas ocupam sempre a mesma área, elas não saem dessa área, mas ocorre algum mecanismo de isolamento reprodutivo ou de escolha de parceiros que a gente não consegue claramente identificar, e formam-se duas espécies aqui no mesmo lugar, simpátrica. Tá? Então vamos ver esse exemplo aqui, ó, de peripátrica. Olha isso aqui. Uma população ancestral de felosa verde surgiu no sul dos Himalaias. Aqui estamos no Himalaia, tá? Então, no sul do Himalaia surgiu uma população dessa ave aqui. Com o tempo, a felosa, que é essa espécie, foi se... então ela surgiu aqui, né? E ela foi... Na realidade surgiu em A aqui. E ela foi migrando, foi ocupando novos espaços para cá
para cá. Tá? Então, com o tempo, a Felosa Verde estabeleceu novas populações em torno do Planalto tibetano. Então, ela foi ocorrendo aqui em torno do Planalto, né? Aqui está os Himalaias, e ela foi aqui no norte do Himalaia, né? Foi ocupando esse espaço aqui no Planalto aqui da Mongólia, essa coisa toda, Planalto tibetano, tá? E aí as populações adjacentes hibridizam. Então elas vão aqui, ó, o A se reproduz com B, o B com C, o C com D, o D com E. Beleza. O A se reproduz com F, o F com o G com o H. Eles continuam se reproduzindo. Tá? Só que o que aconteceu de interessante? Lá na Sibéria, na Rússia já, as duas populações se encontram. Tá? Na zona de contato entre as duas populações de Felosa, mas elas não se hibridam ali, né? Não se hibridizam aqui. Elas não se cruzam. E não reconhecem os cantos, diferem as colorações e seus genes diferem. Essas duas populações comportam-se como espécies distintas. Então elas estão aqui reprodutivamente isoladas, só que são da mesma espécie, porque o fluxo gênico continua ocorrendo aqui, ó, tá? É como os cachorros, né? O exemplo são os cachorros domésticos. Você não consegue mais cruzar um pincher com um husky, mas eles continuam sendo da mesma espécie. O que foi acontecendo? Nesse caso foi uma seleção que os humanos fizeram, uma seleção artificial, porque os humanos selecionam o cruzamento, tá? São os humanos que selecionam uma série de cruzamentos. Então, a seleção artificial. Os humanos foram separando e formando bichos tão diferentes, mas que o fluxo gênico continua. A gente chama isso de especiação parapátrica, tá? Se ocorrer um evento que mate esses indivíduos aqui, elimine esses caras aqui, inclusive o ancestral mais primitivo, nós teremos duas espécies distintas, tá bom? Esses dois grupos aqui são populações de uma mesma espécie, porém que não se reproduzem mais. Quando acabar o fluxo gênico entre essas duas espécies, essas duas populações, quando esse fluxo aqui for eliminado por algum fator ambiental, né, essas duas espécies serão duas espécies diferentes novas. Ok, gente? Então é isso. Nosso conteúdo de evolução termina aí. Agora a gente vai fazer exercícios sobre esse tema, né, especiação, e para fixar esse conteúdo. Valeu? Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima.